Fala galera, beleza? Então vamos para mais uma aula aí, semana 3. E aí vamos entrar num momento bem delicado da matemática aqui, tá? Vou contar uma historinha aqui para vocês. Bem, a matemática que vocês estudam até o ensino médio, ela é bem antiga. Grande parte dela já foi feita há 2.000 anos atrás. E pouquíssima coisa é até do século XVI para lá. Então tem muita coisa, quase tudo é coisa muito antiga. Eu não vou explicar por que a gente tem que estudar isso, fica para o ao vivo ou para um outro momento, mas uma das coisas que mudou na matemática foi a maneira de se pensar. Depois do século XVII, que veio o cálculo, ainda era dessa maneira, fazer conta, mas a partir do final do século XVIII, os matemáticos mudaram a maneira de enxergar a matemática e até definir a matemática. Com isso, surgiu muita coisa nova aí, até o jeito de se pensar matemática. Talvez o conceito mais importante que mudou é que o matemático não está mais preocupado em resolver o problema, ele está preocupado em pensar sobre por que aquele problema ali tem aquela solução ou não tem. E isso gerou várias teorias. Acho que a ideia mais importante da matemática moderna é a ideia de conjuntos, tá? Os conjuntos. Então a matemática ela pensou só em conjuntos. O problema é que quando essas ideias de conjuntos que lá os matemáticos, né, começaram a pensar, houve um movimento por volta ali de 1960 nos Estados Unidos chamado matemática moderna, que tentaram replicar isso nas escolas e foi um desastre, foi um desastre. E a gente, por ser um país subdesenvolvido, a gente copia muita coisa de fora. E os Estados Unidos viu que aquilo foi um desastre, já mudou totalmente o programa de ensino. Porém, aqui no Brasil, a gente ainda tem esses resquícios, essa herança da matemática moderna. Então, os livros didáticos, os próprios professores, eles têm enraizado essa coisa do conjunto. Então, nesse sentido, eu vou tentar aqui dar uma aula sobre conjunto, mas eu já quero antecipar que essa parte da matemática ela é muito sensível e ela por si só não é matemática. Ela é uma parte importante do entendimento matemático, mas que tem que se considerar muitas outras coisas, tá? A saber, é, a pensar, a resolver coisas. É, bem, deixa eu fazer uma metáfora para você entender melhor. Você já tentou tocar algum instrumento? Sei lá, um violão. Quando você toca um violão, você está fazendo música, você é um músico, enfim, você está tocando música. Agora imagine que você esteja na sua frente um monte de partitura, um monte de notas musicais e tal. Aquilo é música? Aqueles símbolos lá? Aquilo é música? Aquilo não é música. Aquilo ali são partituras que fazem com que um músico consiga tocar. Mas só a partitura não sai som. Então existem muitas pessoas que não sabem nada de partitura e conseguem tocar um instrumento. O que eu quero dizer é que esses símbolos de matemática que a gente vai ver agora, de conjuntos, ela é como se fossem as partituras da matemática, mas não adianta você saber os símbolos se você não sabe a matemática, pensar matematicamente. Acho que ficou bem entendida a metáfora. Se não, por exemplo, se eu perguntar assim, você saberia me dizer se você sabe somar? Você sabe realizar
a operação de adição? Bem, você vai dizer, eu sei, professor. Pode mandar qualquer um aí. Então, essa pergunta, ela só faz sentido se eu falar a que objetos eu estou referindo essa operação de adição. A palavra operação, ela tem muito a ver com aquela que é usada na medicina. Operar é você fazer alguma coisa. No caso da matemática, eu tenho dois objetos, eu vou operar a adição, que é a ideia de juntar, de acrescentar, e aí vai me dar um resultado. Isso é operação. Agora, 2 mais 3, por exemplo, é 5. Se você pensou assim, eu sei somar, eu sei a operação de adição, é porque você está pensando num conjunto específico, que eu vou representar pela letra N. Agora, se você pensou nos números menos 2 mais menos 3, não, vou botar aqui mais 2, só para mais 2 mais menos 3, você também está somando. Só que os objetos envolvidos agora não são mais objetos naturais. É um outro tipo de objeto. Por isso que a pergunta aqui, ela só faz sentido se você falar operação de adição. Tá, mas quais são os objetos que eu estou adicionando? Tá? Então aqui, por exemplo, a resposta daria menos 1. E você estaria pensando em algo desse tipo aqui. Vamos aprofundar? Se você disse que sabe somar, então você saberia somar mais 7 quintos mais menos 1 trezeavos. Então, aqui eu teria que fazer uma conta para chegar na resposta, mas eu não vou perder tempo com isso não, porque a aula é curta. Mas você estaria pensando em algo relacionado a esse tipo de conjunto. Então, você saberia somar para mim π mais raiz quadrada de 2? Aqui eu estaria pensando nesse tipo de conjunto. Então, veja, essa pergunta só faz sentido se você especificar qual é o conjunto que você está trabalhando, quais são os objetos que você está somando. Eu poderia estar somando matrizes. Professor, o que é matrizes? A gente vai ver no ensino médio. Eu poderia estar somando funções. Eu poderia estar somando números complexos. Enfim, eu poderia estar somando uma série de objetos matemáticos que talvez você nunca nem tenha visto falar. Então, a importância da linguagem, dos conjuntos, é fundamental para a gente não se confundir com isso. Uma outra importância para a linguagem dos conjuntos é para evitar certos tipos de ambiguidades. Ou seja, eu falar uma coisa e escrever outra. E o que eu escrever você entender outra. Então, a matemática ela é famosa por ela ser bem precisa. Ou seja, aquilo que eu quero falar, representar, é bem específico quando eu escrever em símbolos. Vou dar um exemplo para vocês entenderem. O qual problemático é se eu não usar os conjuntos. Por exemplo, a frase o homem viu a mulher com telescópio. Olha essa frase. O homem viu a mulher com um telescópio. Essa frase ela é ambígua, porque ela tem, no mínimo aqui, dois significados possíveis. Você tem um em que o homem está com o telescópio na mão e ele está bisbilhotando uma mulher. Esse é o primeiro cenário.
E você tem um que o homem está vendo uma mulher passando e essa mulher, por sua vez, está com um telescópio, né? Então, eu queria desafiar vocês agora, como é que faria para eu escrever essa frase para que eu retirasse a ambiguidade, porém eu mantesse o mesmo conjunto de palavras, sem precisar explicar muito. Fica o desafio. Porém, o que é mais importante nesse exemplo é notar que a matemática ela usa a linguagem dos conjuntos para evitar esse tipo de coisa. Então a matemática ela é simbólica e a importância dela ser simbólica é devido aos objetos que ela trabalha, que são objetos abstratos, a saber, números. Não existe um número concreto, você nunca viu um 7 andando na rua e provavelmente nunca vai ver. Mas a ideia do 7 está na sua cabeça. O 7 é um conceito abstrato, tá? Bem, a gente costuma ensinar os alunos a ideia de conjunto através desse primeiro conjunto aqui que a gente chama de conjunto dos números naturais, representado pela letra N, é formado pelos números 0, 1, 2, 3 infinito, tá? Esses são os números naturais. Então aqui, por exemplo, você saberia somar, subtrair, multiplicar, dividir números naturais, porque é aquele que você aprende primeiro, tá? Então, eu acredito que todos saibam somar números naturais, por exemplo, tá? O conjunto... Ah, tá. Uma coisa interessante é sobre... Uma vez que eu coloquei esses elementos, eu queria falar sobre a notação, algumas notações. Então, por exemplo, esse aqui é o conjunto M. O conjunto ele é formado por seus elementos. Então, a gente pode relacionar sempre elementos a um conjunto. Por exemplo, eu posso dizer assim, que o 1 ele pertence ao conjunto dos naturais. Aí olha o símbolo que eu vou usar para pertence, ó. É um E, assim, ó. 1 pertence aos naturais. Você seria capaz de me falar um número que não pertence ao conjunto dos naturais? Muito bem. 0,5 não pertence ao conjunto dos naturais. Aí eu pego o Ezinho e faço um cortezinho assim, tá? Tranquilo isso aí? O conjunto dos números inteiros. Então, é representado pela letra C, geralmente a gente aprende no sétimo ano, a saber, o dos naturais seria no sexto ano. Então, o conjunto dos números inteiros é formado pelos números naturais, ou seja, ó, tem todos os naturais aqui, e os números negativos. Então, dentro dos inteiros vai estar os naturais e mais algum objeto que seria os seus opostos e seus simétricos, tá? Então, me fala um número que estaria aí nesse conjunto, por exemplo, menos 50 pertence ao conjunto dos inteiros. O menos 0,5 não pertence ao conjunto dos inteiros. E nem o 0,5, ele também não pertence ao conjunto dos inteiros, tá? Vamos continuar. Conjunto dos números racionais. Então, o conjunto dos números racionais, ele já não é a gente já não representa ele como uma lista de números, porque a ordem dele já é meio complicada. Então, a gente escreve ele na forma simbólica. Então, ó, representado pela letra Q, é formado pelos números que podem ser expressos na forma de fração, com o numerador inteiro e o denominador inteiro diferente de zero, em símbolos. Então, a gente diz assim que Q é igual a sobre B, aí esse símbolo aqui chama-se tal que, essa barrinha significa tal que, A pertence aos inteiros, então de cima pertence aos inteiros, e B também pertence aos inteiros com B diferente de zero. Então B não pode ser zero, jamais, não pode ter divisão por zero. A gente aprendeu isso lá na quinta série, né, no sexto ano. Então, uma consequência aqui é que os próprios naturais e os inteiros estão dentro dos racionais, porque todo número natural, por exemplo, 5, ele pode ser escrito na forma de fração de números inteiros, ó, 5 sobre 1.
Ou ainda 10 sobre 2. Ou ainda 15 sobre 3. E infinitamente a gente tem várias maneiras de representar o número 5. Tá? Agora aqui fica a pergunta. O que seria um número que não é racional, não pertence ao conjunto dos racionais? Que número que não pertence ao conjunto dos racionais? Essa resposta ela já tem mais de 2.500, 600 anos. Foi dada por um discípulo de Pitágoras. Tá? Então, um discípulo de Pitágoras descobriu um número que não pode ser escrito na forma de fração. E ele ganhou um prêmio muito legal por isso, né? Diz a lenda que ele foi afogado pelos outros discípulos. Mataram o cara. É só uma lenda, ninguém sabe se isso é verdade, mas a verdade é que demorou muitos anos para as pessoas entenderem a natureza desses números que eu vou falar agora. Porque Pitágoras acreditava que tudo era número. Pitágoras desenvolveu, por exemplo, a teoria musical, só com frações. E para ele, a existência desses tipos de números que não podem ser escritos na forma de fração foi o fim do mundo. Então eles ficaram bastante estarrecidos. E com isso, a matemática demorou muito tempo ainda para se desenvolver. Bem, que números são esses? Antes de falar desses números, tem uma coisa interessante aqui, ó, que eu deixei de citar. É sobre a representação na forma decimal. A gente pode representar os números na forma decimal. Por exemplo, 1 sobre 2 é 0,5, professor. 1 sobre 3 é 0,33333. 1 sobre 4 é 0,25, professor. 1 sobre 5 é 0,2, professor. 1 sobre... vou botar 7, só para não ficar... 0,14... 2857. 142857. 142857. E aí vai. Eu só quero que você tenha a seguinte noção. Que um número racional também pode ser escrito na forma decimal. E aí só existem duas possibilidades. Ou ele é um decimal exato, ou ele é uma coisa chamada dízima periódica. Que é o caso aqui, ó. Todos os números que eu coloquei são racionais. Olha o que acontece. Esse cara aqui, ele tem fim, ele é exato. Certo? Esse aqui é decimal exato. Porque ele tem fim. Esse aqui é uma dízima periódica. O que é uma dízima periódica? É aquele número que, apesar de ele não ter fim, ele não vai acabar. Aqui, ele tem um período. Ele se repete de período em período. Tá? Então, por exemplo, esse 1 sobre 7 aqui, ó, a cada 6 números, ele se repete em um ciclo sem fim. Então, isso aqui é o que a gente chama de dízima periódica. Então, se um número for racional, então ele tem a forma dele decimal corresponde a essas duas possibilidades. Portanto, se um número não for racional, então a gente sabe que ele não pode ser exato e que a dízima não pode ser periódica. Tem que ser infinita e sem período. Essa é a definição que a gente costuma ver nos livros de número não racional. Tá? Então aqui, deixa eu falar dos números irracionais então. Então esse conjunto a gente chama de conjunto dos números irracionais. Também conhecido pela letra I,
Ou irracional significa não racional, tá? Então, por exemplo, raiz quadrada de 2 é um número irracional, tá? Ele é 1,4142, só que esse período aqui dele, ele jamais vai se repetir, não vai ter uma lógica, vamos dizer assim. Um outro número famoso é o π, que é conhecido como 3,1415. Aqui a gente usa um símbolo assim, de aproximadamente. Então, o π é uma coisa interessante, porque existe até prêmio para quem descobriu um próximo número dessa sequência infinita aqui. Já está na casa dos bilhões, eu nem sei, mas quem descobre o próximo ganha prêmios assim de $100.000, dependendo e tal. Tem muita matemática avançada por trás. Na verdade, qualquer raiz quadrada de número primo será irracional. O E, que é um número usado muito no cálculo e na economia, o E é 2,7172, é isso? 7172, alguma coisa assim, agora eu não sei de cabeça não. Também é irracional, a história dele é muito bonita. O Φ, 1,618, etc e tal, que é o número da beleza, o número da razão áurea. E aí vai. A parte bonita da matemática começa aqui, nos irracionais, que vocês não vão ter a oportunidade, só se vocês fizerem matemática mesmo, para entender a importância desses números na prática. Aí eu venho lembrar aqui de um filme, A Culpa é das Estrelas, em que esses dois personagens aqui, eles têm câncer terminal. Esse cara aqui tá bem ferrado, tá lascado. Ela também tem um câncer na tireoide, também fudidaço. Desculpa o palavrão. E eles vão morrer. Quer dizer, todos nós vamos morrer, essa é a verdade. Mas eles sabiam disso de uma maneira que talvez a gente devesse saber, né? Que aí a gente aproveita mais a vida. E esse cara aqui, ele pede pra encenar o funeral dele, porque ele queria ver como... Porque ele não acreditava, assim, bem que poderia estar assistindo ao funeral, aquela coisa da metafísica, de vida após a morte. E ele pede para que fizesse uma simulação do velório dele. Porque nos Estados Unidos, quando a pessoa morre, pessoas bem queridas, elas são chamadas a um palanque, a um púlpito, para expressar as últimas palavras sobre o que aquela pessoa foi na vida e tal. Aqui no Brasil a gente não tem esse costume, pelo menos nos enterros que eu fui até hoje. Não são muitos. Mas aí essa moça, que eu esqueci o nome dela, ela faz uma cartinha e lê para ele e tal, bem emocionante. Mas nessa carta tem uma coisa muito interessante, que devido a uma história que eu não vou dar spoiler aqui e tal, eles descobrem que existem infinitos maiores que outros infinitos. Olha que interessante. Isso foi atribuído a um matemático chamado Georg Cantor. Ele desenvolveu uma teoria matemática linda, belíssima, em que ele prova, por exemplo, que os números irracionais, eles é um tipo de infinito. Os racionais é outro tipo de infinito. E ele prova que existem mais números irracionais do que números racionais. Não é bem o tamanho, ele chama de cardinalidade. E é isso. E o filme não explica em detalhes, mas o que ela quer dizer é exatamente isso, que a cardinalidade dos irracionais é maior do que a cardinalidade dos racionais. Então, assim, que loucura, cara. Dos racionais eu posso dar infinitos exemplos. Agora, dos racionais aqui, ó, eu falei 4 e raiz quadrada de número primo.
Isso é muito louco. O Jorge Canto provou, por exemplo, que a cardinalidade dos naturais, que é o zero até o infinito, e a cardinalidade dos inteiros, que é os naturais mais, ó, a operação mais os negativos. Então, ó, a cardinalidade dos naturais e a cardinalidade dos inteiros, ele provou o seguinte, ó, os inteiros é os naturais mais os negativos. E aqui é só os naturais. Olha que loucura. Ele provou que esses dois conjuntos têm a mesma cardinalidade. Ou seja, tem a mesma quantidade de elementos. Vai, professor, mas como assim? Ó? Zero, aqui tem zero, aqui tem zero, aqui tem um, aqui tem um, aqui tem dois. Só que esse tem negativo e esse não tem. Mas ele provou, matematicamente, que eles têm a mesma cardinalidade, ou seja, a mesma quantidade de elementos. Por que, que isso faz sentido? Porque a gente está falando de infinito. E aí infinito não é número, infinito é certas coisas que a gente costuma acreditar no finito, que é verdade, não é verdade no infinito. Tá? Por exemplo, no finito, no conjunto finito, a gente tem uma situação da geometria, deixa eu voltar aqui. No conjunto finito, a gente prova o seguinte, ó. A gente prova que o todo é sempre maior que a parte. Por exemplo, você tem um conjunto, sei lá, o conjunto de letras, as vogais do alfabeto. A, E, I, O, U. Isso é um conjunto, é o todo. Uma parte dele seria o subconjunto, que a gente chama. Então, sei lá, então, o todo é maior que qualquer parte desse conjunto. Ou igual, né? Se você pegar um. É quando fala aqui subconjunto próprio, né? Mas não vou entrar em detalhe não. Num conjunto infinito, isso não é verdade. No conjunto infinito, a parte pode ser até maior do que o todo. Então, assim, isso é loucura, cara. Então, é tão loucura que esse cara aqui, ele foi parar no hospício. Morreu no hospício. Aí a fama de todo matemático ser louco é mais por causa desse cara aí. Mas é uma teoria bastante linda, bem profunda e digna de ser estudada. Tá. Conjunto dos números reais. Então, o que é um número real? Representado pela letra R. É a união do conjunto dos racionais com o conjunto dos irracionais. Sabendo que os racionais têm os inteiros e os naturais. Então, basicamente, é todo número que você pensar. Eu digo isso porque vocês ainda não conhecem os números complexos. Né? Então, por isso que eu digo assim. Existem outros números que não são reais, por exemplo. Não vou dar spoiler, mas... Então, na reta numérica, sempre, ó, todo número real corresponde a um único ponto na reta. Então, uma maneira geométrica que te ajuda a pensar em número real é você ordenar ele na reta numérica. Sempre aqui, o zero, o ponto central, tudo que está à direita é positivo, tudo que tiver à esquerda é negativo. Tá? E aí você vai localizando os números. Um teorema, um axioma, que é uma verdade que a gente aceita sem precisar demonstrar, é que o conjunto dos números reais é um corpo ordenado completo. O que quer dizer isso? Que essa reta não tem buracos. Qualquer pontinho que você escolher aqui vai ter um valor, um número real correspondente. Graças aos irracionais que isso foi possível, tá? Senão a gente encontraria buracos na reta, mesmo que a gente não enxergasse. É bem loucura isso, eu queria muito aprofundar essa teoria com vocês em detalhes, mas não é o objetivo, porque é muita coisa bonita, mas que envolve muita matemática profunda, então não adianta nada eu ficar dando spoiler aqui se eu não começar a demonstrar para vocês, né? Então vamos para os exercícios. É bem pouquinho, ó. É bem pouquinho mesmo, porque pegar leve com vocês nesse conteúdo.
Então, considere os números apresentados abaixo. Quais deles são inteiros? Então, você vai ver aqui, pela definição que está lá em cima, e você vai colocar quais deles são inteiros. Acabou, só isso. Aqui você tem que enxergar o seguinte, que os números estão separados por ponto e vírgula. Quando tiver só a vírgula, significa que esse número é 8,65. E aí se tem um ponto vírgula, ele está separando do raiz de 7, por exemplo, tá? Para você não confundir. Então, tranquilo. Aqui, dê dois exemplos de números racionais e dois de irracionais. Então aqui eu já dei um monte lá em cima, mas vai da sua criatividade. Aqui, utilize uma calculadora e obtenha números naturais consecutivos entre esses aqui. Então, por exemplo, vou fazer a letra A. 509. Então, eu quero pensar num número que vezes ele dá 509. Esse número não vai ser natural. Então, a gente já sabe que esse número é irracional. Tá? Então, pensa comigo aqui. Quanto que seria 20 vezes 20? 400. 30 vezes 30. 900. Então a gente sabe que é um número que está entre 20 e 30. Né? Então a técnica que eu quero que vocês usem é essa de aproximação cercando o número. Tá? Então você tenta, sei lá, tenta um 25 vezes 25. Dá 625, né? Então tenta um 24 vezes 24. Não, 21 vezes 21 dá 441. Então tá entre 21 e 25. Então tenta um. Aí, pô, como ele termina em 9, ficou fácil, professor. 23 vezes 23. Por quê? 3 vezes 3, 9. 3 vezes 2, 6. 6. 2 vezes 2, 4. Que dá 9, que dá 12. Opa! Que dá 5. 529. Pô, tá bem próximo agora. Só que passou. Então, se passou, é o 22. Né? Então, esse aqui é 22, alguma coisa. Como ele pede para você usar a calculadora, vai lá e bate, que você vai ver o resultado chegar próximo, né? É isso. Uma coisa aqui que eu não coloquei, mas que eu vou falar no ao vivo, é que nas aulas presenciais, no 8º ano, eu ensinei vocês uma coisa interessante, que eu quero que vocês me lembrem, tá? Que eu ensinei vocês a fazer transformação de fração, transformar para decimal, e de decimal para fração. Então, eu passei muito tempo ensinando vocês isso em sala de aula, mas se tiver dúvida, de qualquer forma, fala conosco, tá ok? Que a gente revise isso amanhã. Forte abraço, até a aula de amanhã, terça-feira, ao vivo às 14 horas. Um abraço, valeu!